Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje temos mais um programa especial em comemoração ao mês das crianças. E nada melhor do que trazer duas escritoras que desde cedo encantam com suas histórias e criatividade. Uma delas é educadora, pedagoga e escritora que transformou sua paixão pela educação e pela escrita em obras que tocam o coração de crianças e adultos. Recentemente, ela lançou na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo o livro infanto-juvenil Bruno, um menino especial, inspirado em seu neto. Uma obra que aborda com sensibilidade os desafios enfrentados por um estudante com transtornos no início da alfabetização. Estou falando da escritora Cissa Moroso. E para completar o nosso bate-papo, teremos também a participação de uma jovem escritora de apenas 9 anos que já se destaca no cenário literário com sua obra A Negrinha do Sorriso Mágico. Um conto bilíngue que mistura suas experiências escolares e importantes mensagens sobre preconceito, amizade e autoestima. Além de escritora, ela é uma talentosa artista que ilustrou o próprio livro e já se prepara para lançar a sua próxima obra intitulada Coração. Estou falando da jovem escritora Maia Alves Silva. Meninas, que felicidade de recebê-las aqui. Maia, Cissa, para a gente falar de literatura infanto-juvenil, para falar sobre as mensagens que os nossos livros podem passar para crianças e adultos, né? Sim. Porque a Cissa tem livros infantos juvenis, mas tem livros de crônicas também, escreve para adultos e crianças. E a Maia também tem um livro infanto juvenil, mas também que pode ser lido por todos, né? Independente da idade. Quero começar com a Maia, a menorzinha, e queria primeiro falar do presente que eu ganhei, feito por você, né, Maia? Sim. Que coisa mais linda, olha aqui, gente, não é uma artista? E um pequeno livro, também feito pela Maia. Olha aqui, gente, Maia, vem cá. Como é que você arranja tempo? Ai, que coisa mais linda. Como é que eu vou mostrar? Me diz como é que você arranja tempo. Você está em série? Eu estou no 3º ano agora. No 3º ano. E como é que você faz para conciliar o tempo, então, da leitura, da escrita com as atividades escolares? E também da ilustração, né? De Sim. várias coisas. É uma artista. Conta pra gente. Todos os dias, quando eu saio da escola, eu já sento no meu estúdio e começo a desenhar. Então, assim, pra mim já é uma coisa normalizada, já é tipo como uma rotina. Já faz parte da sua rotina. Sim. É isso? E agora, então, vou falar um pouquinho com a Cissa. Cissa, muito feliz de te receber aqui novamente. A primeira vez foi online. Sim. E agora presencial, que é muito melhor, né? Muito Se a gente melhor. tem essa oportunidade. Cissa, você, então, é pedagoga, educadora e escritora. Como é que a pedagogia, o teu papel como educadora, reflete na sua literatura? São 32 anos na educação. Nesses 32 anos eu escrevi muito, né? Escrevia na escola para tudo, para preparar a aula, né? Então o hábito de escrever já começou lá quando eu comecei sendo professora, né? E vendo meu pai também, que ele era o meu referencial de escrita, né? Sempre olhando para ele, vendo ele escrever, vendo ele ler, e isso só vai incentivando a gente cada vez mais, né? A família é esse suporte pra gente, né? Ô Cissa, falando em pai, você é daqui de... Eu sou natural de Tubarão. De Tubarão. Capivari, né? Antigamente Capivari era um bairro que podia ser Tubarão. Vocês estão vindo de Criciúma Sim. hoje para entrevista, as duas moram... A Maia nasceu em Criciúma mesmo? Não. Não, eu sou de Minas Gerais, Tu é de mineira. Minas Gerais? Mineira é da onde, Maia? Surpresa! De Águas Formosas. Ah, porque minha família é de Juiz de Fora, de Minas Gerais também. Nossa! Então a Cissa é daqui, mora em Criciúma, né? Trabalha em Criciúma. Trabalhei até semana passada. Ah, é? Agora estou de licença-prêmio e logo em seguida aposentadoria. Ah, então Só também me depois de dedicar à quantos literatura. anos? 32 anos. 32 Agora anos vou me dedicar dedicado. só à literatura, à arte, à cultura. O Bruno, um menino especial, é o seu
quinto livro. Quinto livro, né? E infantil? Infantil é o terceiro. É o terceiro infantil juvenil. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, mas eu quero perguntar para Maia. Maia, como é que surgiu? Tá, você está com 9 anos, mas esse livro aqui foi lançado quando? Quando eu tinha 8 anos. 8 anos. Ano A que Negrinha do Sorriso. Eu misturei o primeiro livro com o segundo. A Negrinha do Sorriso Mágico. Como é que surgiu a ideia de escrever? Antes de escrever, você gostava de ler? Como é que era a sua relação com a literatura? Assim, eu sempre tive muitos costumes de ler. Eu até tenho uma história, assim, que a minha mãe me contou. Porque quando eu era pequena, assim, a minha mãe tinha me perdido numa biblioteca. E quando ela me achou, eu estava lendo. Então, desde quando eu tinha 3 anos, eu já tinha muito costume de ler. Então, a leitura é uma coisa que faz muita parte da minha vida. Então, assim, eu fico pedindo para minha mãe para comprar vários livros. E, bom, porque eu quis fazer esse livro foi porque, infelizmente, quando eu tinha 4 anos, aqui em Criciúma, eu sofri racismo numa escola. Me ficavam puxando meu cabelo, faziam rodinhas para ficar falando coisas ofensivas para mim. Até a professora que devia parar isso, ela chamava as outras meninas loiras de princesa. Ai, vem aqui, minha princesa. E eu, só porque eu era a única negra da escola, ela me chamava de garota, nem me dizia pelo nome. Então, eu quis retratar isso num livro de uma forma sutil, para que as crianças, elas quando sofram sobre esse tipo de coisa, elas, possam se sentir felizes, porque no final do livro, a Laila, ela se demonstra, porque antes ela se isolava por causa que, ela sofria bullying por conta da pele. Da cor dela. Sim. E por que a gente vai ter que encerrar? Eu tenho tantas perguntas para fazer ainda, mas a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta, claro, falando da literatura da Maia e da Cissa também. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no nosso bate-papo literário de hoje nós estamos comemorando o mês das crianças e nós temos o prazer de receber as escritoras Cissa Moroso e Maia Alves Silva. Meninas, voltando, então eu quero, antes de passar para a Cissa, eu quero perguntar para a Maia por que você escolheu o nome Laila, da personagem do livro? Porque, assim, eu sou descendente de africanos. O meu pai é nigeriano, da Nigéria. Então, assim, eu pensei, é porque eu gosto muito de usar minha criatividade. Então, assim, claro que se pesquisasse nomes africanos, eu poderia escolher um que seja africano, mas já que, né, a criatividade serve para isso, para fazer a mente brilhar, né? Então, eu usei a minha criatividade e criei o nome Laila, que é parecido com o meu, que é Maia. Gostei. Cissa, quero falar um pouquinho então do Bruno, um menino especial, né? Que é um livro que fala sobre as questões, que é inspirado no seu neto. Fala pra gente um pouquinho. Então, o meu neto Bruno, né, é lindo, né? Toda avó acha que os netos são os mais lindos do mundo, né? Eu tenho 3 netos, esse é o mais novo, né? Então, o Bruno tem 10 anos hoje. Mas quando ele tinha 7 anos, na pandemia, em casa, a gente percebeu, então, nas férias, eu fiquei com ele em janeiro, né? Porque a filha trabalha, fiquei com ele em janeiro na praia. Tentei alfabetizá-lo, né? Porque levei atividade, como psicopedagoga, eu já levei material para trabalhar com ele. E ele, então, não se concentrava para aprender nem o nome dele. Uma criança que entrou com 4 meses numa creche, sai com 6 anos, não sabia ler, os outros 2 irmãos já saíram lendo e ele não. Então isso me preocupou, como vó, como psicopedagoga também, né? E isso já era pandemia, e aí ele não foi para a escola, ficou 2 anos em casa fazendo aula online, e a filha do lado com o chinelo na mão ameaçando, né? E faz atividade, e ele não fazia, claro, não se concentrava, né? Então ele tinha um diagnóstico de TDAH. Eu, como professora há 32 anos e trabalhava numa escola que cuidava da educação especial, eu já percebi isso logo em seguida, né?
que ele tinha o TDAH. E aí, então, eu falei com a professora dele, a professora chamou a minha filha, conversamos, então ele foi diagnosticado pelo neurologista, né, com TDAH e deficiência intelectual. Sim. E aí, mas eu não aceitei esse diagnóstico porque eu achava que ele tinha uma inteligência diferente. Certo. Né? Então, pelo meu conhecimento da criança com DI, né, que é o deficiente intelectual na escola, eu vi que ele era diferente. Pela Ele sua experiência. ele não tem essa deficiência. Né? Então, a gente ficou analisando, ele fez terapia com psicólogo, ele fez, né, com psicopedagogo, com pedagogo, um professor na escola, em casa, né? Um segundo professor na escola. E aí ele conseguiu se alfabetizar com a medicação em 6 meses. Então a gente percebeu o quê? Que ele não tinha DI, mas que ele tinha ainda uma outra deficiência, ele não tinha só o TDAH. A gente achou, né? E o médico também, o médico fez outros testes e deu o TOD, então. Que é, transtorno conta pra gente. Desafiador opositor, que está aparecendo muito agora, depois da pandemia. E é novo isso, né? Pelo novo. menos a nomenclatura. O TOD né? é um transtorno também, mas ele está sendo investigado agora, porque a criança que tem o TDAH e não trata, ele acaba virando também um TOD, mais uma deficiência que é o TOD. Que vem em consequência do Do TDAH, não tratamento do não do TDAH. tratamento do TDAH. E aí te inspirou a escrever esse livro para você trabalhar com esse livro nas escolas. Claro, o que eu combinei com ele? Tu vai fazer as terapias, tu vai fazer todas as atividades que tem que fazer e eu vou escrever um livro contando a tua história. E ele, não acredito, porque ele queria muito ler meus livros. Ele tinha meus livros, ele folheava, ele olhava a ilustração, mas ele não lia. Então ele disse assim, não, tu vai ler e eu vou na tua escola falar com teus coleguinhas sobre essa questão que a Maia dizia, a questão do preconceito. Porque o preconceito não é só de cor, também é com a criança deficiente. Sim. Né? Eles fazem também pela aparência. Claro. Tipo, se você tem um pouco sobrepeso, ficam fazendo bullying se você usa óculos. Ou se Tudo você... que é diferente, tudo que te faz uma pessoa diferente da grande maioria, acaba sofrendo preconceito, né? Eu sofri Sim. muito preconceito, que eu era bem gordinha quando eu era pequena. Nossa, muito, juro. Bem traumático mesmo, assim. Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar. Né? Mas eu acho que hoje em dia o tratamento que se dá para isso, pelo menos o esclarecimento que a gente tem sobre essas questões de racismo, de crianças com deficiências e tal, eu acho que é visto de uma outra maneira. O que você diz, Infelizmente Cissa? ainda não. Você acha que não? Ai, que Depois pena. que apareceu, assim, algumas pessoas... a questão da política, né? A questão da política fez com que muitas pessoas saíssem do seu armário. Antes a pessoa fazia de conta que não era racista. Hoje ela é muito presente, assim, o racismo, o preconceito, ele é muito presente. Nas redes sociais, no jogo, no futebol. Né? Isso a gente vê, então, realmente a gente vê assim, é triste. que parece que em muito vez de triste. melhorar, piorou. Infelizmente. Olha mesmo. Você sente assim também na escola, Maia? Como é que você sente? Na escola não, porque assim, a maioria dos alunos que eu tinha, quer dizer, quando eu era pequena não era assim, né? É porque eu era a única negrinha da escola, então eu sofria esse racismo. Mas agora eu não sofro racismo, já que Você está também na mesma escola ou você mudou de escola? Mudei. Mudou de escola. Então, assim, a maioria dos meus alunos lá que eu conheço também são negros, então não ocorre muito racismo. E como é que você trabalha? Eu sei que você faz um trabalho bem legal nas escolas, assim como a Cissa também. Como é que é o trabalho que você faz com os seus amigos, em outras escolas também? Como é que é a receptividade do livro pelo leitor, pelo seu leitor? Bom, eu conto a história primeiro para as crianças, para elas entenderem, né? Entenderem. Aí depois eu falo que é errado essa coisa de racismo, que isso não deve acontecer, porque realmente em escolas você pensa que as crianças não fazem isso, mas realmente os casos de bullying, a maioria das vezes são eles têm crianças juntos, estão envolvidas naquele assunto, já que numa escola minha também eu já sofria bullying. Mas não, tipo, quando eu era pequena, uma escola que eu fui, eu sofria um pouquinho bullying. Mas agora já passou, já que nós agora já sabemos como lidar com isso. Então, mas a literatura te ajudou a lidar com isso? Não Sim. só o seu livro, mas os livros que você lia ou continua lendo? Sim, os livros, assim,
É igual você fala, os livros, igual aquele... Eu vi uma foto que dizia, os livros colorem a vida. E isso realmente é verdade. Tem aqueles livros lá de biblioterapia. De livros eu nunca li, mas eu sei que é tipo uma forma de você fazer terapia. Uma terapia por meio dos livros, Sim. né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo novamente e a gente volta falando mais então dos livros da Cissa e da causa que a Cissa defende através deles e da Maia também, que tem mais um livro saindo por aí, né, Maia? Tem? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e hoje o nosso bate-papo literário é especial em comemoração ao mês das crianças. E nós temos o prazer de receber as escritoras Cissa Moroso e Maia Alves Silva. E nós vamos começar esse terceiro bloco com mais uma maravilhosa dica de leitura da jornalista Letícia Bombo no quadro Um Instante na Estante. Vejam só. Oi, eu sou a Letícia Bombo e hoje eu vou compartilhar com vocês o livro Guaitica, Minha Vida, Muitas Histórias. Produzido e publicado pela Vitelli Publisher. Nelson Bronca, o autor dessa obra, é natural de Roca Salles, no Rio Grande do Sul. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalhou no Jornal do Dia e no Zero Hora antes de assumir um cargo no Banco do Brasil. Nelson é também um viajante insaciável, fotógrafo por paixão, leitor por dedicação e um incomparável cronista do cotidiano. Em seu livro de estreia, o autor explora temas como família, o elo entre um homem e seus animais de estimação, amizades, além, é claro, de muitas aventuras ao redor do mundo. Em suas viagens pelos 5 continentes, ele conheceu cerca de 80 países e todos os estados brasileiros. O autor produziu mais de 11.500 imagens, entre fotos e vídeos, que são compartilhados com os leitores através de QR Codes distribuídos ao longo do livro, enriquecendo todas as histórias com registros desses momentos inesquecíveis. Com histórias surpreendentes, engraçadas e tristes, o leitor pode se preparar para embarcar em uma viagem que promete inspirar a coragem de se aventurar e viver a vida em sua máxima potência, sem medos e arrependimento, além, é claro, de fotos com muitos cachorros fofos. Guaitica, Minha Vida, Muitas Histórias, se propõe a imortalizar sua jornada para que o legado perdure a passagem do tempo. Então venha se aventurar entre as páginas dessa obra. Nos vemos no próximo instante. Meninas, voltando aqui, Cissa, a gente falou um pouquinho do livro do Bruno, Um Menino Especial, que fala sobre a questão do TDAH e do TOD, é assim que fala mesmo, né? Mas você tem outros livros infantis que também passam uma mensagem muito especial. Fala um pouquinho pra gente. Por estar na escola, a gente vê a necessidade, né? Existe uma lei 10.639 e 11.645, são 2 leis para trabalhar a questão da diversidade, né? Que se trabalha a questão da cultura indígena e a cultura africana na escola. A gente tem que trabalhar isso. E a questão da cultura indígena, eu percebi que tinha vários livros com várias culturas, né? Mas de Santa Catarina não tinha um livro com as 3 etnias que nós temos aqui, que deve ser estudado nos anos iniciais, no ensino médio, né? Sim. Então eu fiz um livro infanto-juvenil com esses assuntos, né? Das 3 etnias, Guarani, Xokleng e Caigangue. E aí foi um livro que eu ganhei um prêmio, né? Um prêmio edital de cultura Criciúma para fazer esse livro. Fui nas escolas e divulguei o livro, dei o curso para os professores. Assim também como um livro, o Enigma de Isaac. O Enigma de Isaac foi mais direcionado à cultura africana, né? E também ganhei um prêmio também, foi feito 500 livros para várias escolas da região. E a gente então fez palestras com os professores, né? E a gente conseguiu então trabalhar na escola esses 2 temas, africanidade e indígena, né? E o meu próximo livro agora... já tem outro? Sim, a continuação do Enigma de Isaac. Que é a continuação, então, o Isaac e a Zayla, né, eles casam no final do livro e eles vêm para o Brasil. E aí eu mostro a cultura afro-brasileira. A primeira ideia era trabalhar o continente africano, né? Que a gente tem que trabalhar o continente africano e afro-brasileiro nas escolas. Então eu peguei a cidade de Gana, né? Que é muito parecido com o Brasil, e botei os meus personagens lá dentro. E agora eles vêm para a Bahia.
né? E a Bahia, então, toda a religiosidade, toda a questão de alimentação e de africanidade que tem na Bahia, que começou, o país que começou, os primeiros negros escravizados chegaram lá. Então, eu começo contando essa história, né? Que seria mais agora do Brasil, então. Isso, tem já o livro está pronto, o livro está com as ilustrações prontas, falta só ganhar outro prêmio para fazer o livro. Que essa é uma parte que a gente, que é escritora, sabe que é complicado, né? Você empreender, porque somos escritores independentes e precisamos de patrocínio e tal. As pessoas não têm hábito de comprar livros, assim, né? É muito difícil. Então a gente inclusive, tem que ter prêmios para poder fazer. O Bruno, o Menino Especial, ele foi lançado agora recentemente. Ele foi lançado esse ano, aí a família que ajudou, né? Sim. Minha filha, o esposo, eu, né? Até porque foi um livro que eu fiz em preto e branco, o custo é mais barato. Para as crianças pintarem. Qual é o objetivo? Né, esse meio modelo Menino Maluquinho do Ziraldo, né? Que o Ziraldo também fez em preto e branco para as crianças pintarem. Com o objetivo de quê? De ir lendo, pintando e entrando dentro da história e conhecendo a história do Bruno. Para quê? Para não ter preconceito contra as crianças com deficiência. Muito bom, realmente. Maia, conta pra gente que você também, assim como a Cissa, tem livro vindo por aí. Fala pra gente sobre isso. Dá um spoilerzinho aí pra gente. Bom, já que é um spoiler, não pode falar muito. Mas... Pode falar o título, não? Pode? Coração. Bom, fala que é uma menina que ela sonha em ser médica, cardiologista, aliás, por causa que o vô dela, infelizmente, sofre problemas do coração. Então, ela quer ser cardiologista para poder trocar o coração dele. E é isso que eu quero ser mesmo. É como se ela fosse eu. E nesse livro, é a mesma personagem do outro que eu tô fazendo. A Laila também. A Laila é a continuação do outro. Então, assim, quando ela se descobre, ela já fica mais amigável. Aí ela já começa a sonhar, entendeu? Essa é a continuação. Então, assim, ela quer ajudar o vô dela e ajudar também outras pessoas. E isso é uma coisa que eu quero fazer porque, infelizmente, o meu vô também sofre de uns probleminhas no coração. Então, assim, pra mim, isso é um sonho meu. Ai, gente, que linda, meu Deus. Tá, a gente tem que encerrar, infelizmente, passa muito rápido, mas eu quero que vocês digam pra gente, terminem falando assim, pra vocês, o que a literatura pode mudar na vida de vocês, na vida das pessoas. Encerrando assim o nosso bloco. Eu queria falar da Maia, eu já levei ela na minha escola uma vez. E ela estava no segundo ano passado, e ela falou com uma turma de segundo ano. E as crianças ficaram apaixonadas porque as crianças também queriam escrever um livro. Incentiva a leitura, incentiva a escrita quando o escritor vai na escola, né? Muito legal. Nós vamos nas escolas, né? E as crianças gostam de conhecer o escritor, né? Porque muitos acham que o escritor é morto, né? Uma criança falou para mim, eu pensei que você tinha morrido, e você veio aqui. Então, essa é a nossa mensagem, que os pais não precisam comprar livro, mas eles podem ler história para as crianças. Eles podem, né, pegar na internet. Os meus livros também estão à disposição na internet. Então, assim, a leitura é importante, incentivar a criança a ler. Esse é o maior objetivo do escritor. E você, Maia, conta pra gente, em 2 palavrinhas ali, o que pode mudar a vida, a literatura pode mudar a vida da criança? Será que você consegue? Rapidinho? Ler livros, quer dizer, ler muito livros, porque isso, além de fazer as crianças elas terem mais conhecimento, também fazem as palavras delas serem mais... Os vocabulários, mais, né, conhecer mais palavras, mais amplo. Isso faz elas terem mais curiosidade sobre a leitura. Isso ajuda muito na parte da escola, do aprendizado. Ai, meu Deus, essa menina é maravilhosa. Meninos, ó... Muito obrigada, sucesso para vocês, adorei ter vocês aqui, tá bom? E eu conversei hoje com as escritoras Cissa Moroso e Maia Alves Silva. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Código Kid,
uma escola de programação que capacita crianças e adolescentes para os desafios do futuro. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Gente, Maia